Olá, amigos do Vitrine do Giba! Vamos aqui para mais um Giro da Cultura Pop. E hoje nós vamos falar de uma história em quadrinhos que é um pouquinho polêmica. Estou aqui com a minha edição, ela é antiga, é um clássico, o Torpedo. Essa edição é da editora Martins Fontes, nem existe mais essa edição, né? Essa edição aqui ela é um clássico dos quadrinhos. Torpedo, Matar é Viver, né? Totti, Bernet e Abulli. Abulli é o espanhol nascido na França. Olha que coisa estranha, né? Henrique Sánchez Abulli é o escritor que criou esse personagem polêmico. Luca Torelli, o Torpedo, um assassino da máfia nos Estados Unidos dos anos 30. Né? É uma história pesada. Para os dias de hoje, que uma série de questões sendo discutidas, eu não sei se esse personagem cairia bem, né? Até uma adaptação cinematográfica seria difícil, porque o Torpedo ele não tem remorso nenhum. Você não vê nenhum tipo de remorso nas suas ações. Ele é misógino muitas vezes. Ele usa a mulher para ele é objeto, ele não é nem um sedutor. Ele consegue tudo na base da força, tá? Parece que a história do Torelli começa lá na Sicília. Na verdade, deixa eu explicar melhor. As histórias do Torpedo elas são entrecortadas, elas vão e voltam, diversos períodos, né? São várias histórias curtas, algumas histórias mais longas, então não tem uma narrativa assim contínua no sentido de continuidade de tempo, né? Começa com ele na Itália e vai para os Estados Unidos. Não, vai sendo pensado ao longo da história do Torpedo. Essa aqui é a edição antiga, mas já aparece aqui em algum canto a edição nova da editora Figura. Essa edição da editora Figura ela possui 228 páginas e foi lançada sua primeira edição em 1º de janeiro agora de 2021. Você encontra no site deles para comprar essa revista, tá? Uma edição grossa, bem acabada. Vocês vão ver aí algumas imagens. Tem uma outra edição que é Torpedo 1972, desenhada pelo Eduardo Rizzo, argentino, mas escrito também aqui pelo Henrique Sánchez Abulli, né? Ele continua como escritor. Parece que é um escritor difícil aí pelas umas entrevistas que eu andei lendo. Tem uma entrevista dele no Universo HQ de 2001, se eu não estou enganado, e você vê que ele tem umas respostas meio secas. Bom, mas enfim, a edição Torpedo 1972 é de uma outra editora, uma editora menor. Me desculpe, vou ficar devendo aqui o nome dela, mas talvez apareça aqui numa das imagens. E aí já mostra um Torpedo velho, né? O Luca Torelli já velho no ano de 72. Mas sempre tem lá uma mulher sensual, os crimes, toda aquela história que envolve o Torpedo. O Torpedo ele é muito irônico, ele é muito sarcástico. Então talvez para muitas pessoas dos dias de hoje não vai gostar muito desse personagem. Não é um personagem para você talvez gostar no sentido de ter um carinho por ele, né? Aquela coisa, né? Eu tenho um carinho por esse personagem, né? Tudo mais. Mas é um personagem interessante. Tá, se você gosta do personagem, você vai ter um certo carinho por esse personagem sim, mesmo ele sendo um personagem difícil. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que o Torpedo, apesar de ser uma leitura fácil e relativamente divertida, porque tem um senso de humor irônico e sarcástico, como eu falei, ele é pesado para as discussões atuais, né? Relacionadas a preconceito, como eu falei, misoginia e assim por diante, porque ele é muito violento, tá? Ele é um personagem violento, tanto é que o seu primeiro desenhista, o Alex Toth, né? Que aparece aqui, ele largou a série, né? Ele largou a série e o Bernet, né, passou a ser o desenhista principal por muitos anos, até ter uma briga com o Abulli aí por questões aí de
de desenho, questões autorais, enfim, eles acabaram se separando. Tanto é que essa edição Torpedo 1972 é desenhada pelo Eduardo Riso, né? Depois de muitos anos o Torpedo no ostracismo aí. Então o Totti, ele mesmo disse que não conseguia, a partir dos roteiros, permanecer como desenhista. E aí, o que aconteceu? O Bernet assume os desenhos e eu acredito que o Bernet, ele acaba virando a alma do Torpedo, né? Ele acaba sendo o desenhista que melhor representa o Torpedo, tá certo? Então, a dica dessa semana aqui do Giro da Cultura Pop é o Torpedo. Você acha ele, essa edição da editora Figura, né? Aí na internet, no site deles, talvez em algum site de livraria, de comic shops, né? E a Torpedo 1972 você tem que dar uma procurada, porque como é uma editora menor, eu não achei em nenhum lugar, tem que procurar melhor, talvez tenha no site da editora deles, né, que deve aparecer, que eu já coloquei aí em algum momento dessa fala. Então, Torpedo, um personagem muito interessante, o Luca Torelli. Parece que a história dele começa lá na Sicília, né? E envolve até abuso, a mãe dele foi abusada, né? Então isso vai desenvolvendo muito da personalidade violenta desse personagem. A Bully, falando aqui dos autores, né? Torpedo, Luca Torelli, tô enrolando, Luca Torelli, um personagem difícil para os dias de hoje, mas muito interessante. Fica a dica para vocês aí do Giro da Cultura Pop. E não esqueça de dar aquela assinada aí no nosso Vitrine do Giba, acompanhar a gente semanalmente, né? Estamos também no Conexão Vitrine aí com o Cristiano muitas vezes, a gente vai aparecendo aí e vai brincando aqui com vocês na internet. Torpedo, fica ligado, leitura pesada, hein? Para os dias de hoje, principalmente, que tem muitas questões sendo discutidas, né? É interessante, mas vale a pena. Polêmico, mas interessante. Tá bom? Até mais, uma feliz Páscoa para todos e cuidem-se.